Bom, então vamos lá. Vamos para a nossa terceira aula de parâmetros cefalométricos. Como eu falei na aula anterior, talvez essa seja a aula mais complexa. Então vai exigir bastante atenção e concentração na hora de entender e interpretar cada um desses parâmetros. Não são muitos, mas aqui a gente vai trazer os parâmetros da análise de Bingler, alguns parâmetros que eu entendo como fundamentais por um diagnóstico de uma maloclusão de classe 2. E o parâmetro da análise de Witts, né? Na verdade é um parâmetro só de Witts, enfim, que na análise USP Profis, eu não sei exatamente como se pronuncia, se é Profis ou Profis, enfim, não faz parte da minha prática clínica, mas nessa análise USP Profis tem o Witts, tá? Que é a relação do ponto A com o ponto B. Mas como eu falei, é uma análise bem facinho, dá pra gente fazer num template. Depois, lá no final, eu vou trazer essa aula, essa interpretação dessa análise para quem tiver dificuldade nesse template, para conseguir mensurar isso bem direitinho. É só jogar a tela ali, não tem erro. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente vai ver as medidas da análise de Bingler. Então, o que eu sugiro? Paciente, uma maloclusão, quando a gente faz a avaliação clínica, entende que é problemas de espaço, uma maloclusão de classe 1, a mordida cruzada, enfim, solicito só a análise USP, tá? Sugiro que solicite a análise USP. Se esse paciente é uma classe 2, ou se você desconfia de alguma relação antero-posterior entre as bases ósseas, sugiro que também solicite a análise de Bingler. Outras análises também muito ricas nesse tipo de interpretação cefalométrica é McNamara, ou mesmo Ricketts, né? Quem utiliza Jarabá, quem utiliza esse tipo de análise também consegue trazer dados muito interessantes. Mas aqui a gente vai trazer a análise de Bingler, uma análise complexa, muito utilizada em análise funcional, em ortopedia funcional dos maxilares. Também ele tem uma pegada de uma análise funcional, de eixo de estresse da mastigação. A gente não vai trabalhar isso agora. Vamos trabalhar os parâmetros mais importantes, joia? E para os pacientes classe 3, e somente nos pacientes classe 3, ou que você desconfie de uma relação de classe 3, então naqueles que têm um mordido cruzado anterior, ou que você observar essa mandíbula parece estar maiorzinho, ou tem um histórico familiar de classe 3, eu sugiro que solicite também o Witts. Nem todas as clínicas radiológicas têm esse parâmetro na sua fichinha ali, né? Depois, lá na aula de como solicitar a guia, na guia da clínica radiológica, eu vou colocar ali para vocês e vocês têm que conversar, visualizar, porque há uma diversidade aqui em Florianópolis é enorme, imagino em todo o Brasil, tá? Cada um tem um parâmetro, cada clínica trabalha de um jeito. Então, vamos lá. Vamos conversar agora sobre ângulo goníaco, vamos vir aqui o slide na tela, a distância TTM, a distância condílio-GN. Todas essas medidas aqui, ó, TTM, condílio, GN, tem um umzinho do lado que indica o parâmetro, um padrão esquelético, joia? E aqui o 3, o ângulo goníaco, traz o 3 porque ele indica também a direção de crescimento, né? E também nos traz alguma ideia em relação à deflexão mandibular. E no Witts eu tenho aqui o AOBO, que também está como pontinho, como númerozinho 1 aqui no seu, né, no parênteses, querendo que ele não expressa a relação também maxilomandibular, então nos traz um parâmetro esquelético, um padrão esquelético. Ficha de trabalho 1 na mão, vamos lá. Aqui é esse resuminho que eu conversei com vocês, ó. Então, se for classe 1, né, USP Bingler para classe 2, sugiro que solicite, e Witts, USP Bingler para classe 3. Ou, eu já vi que no USP, que é USP, Profis, tem o Witts, tá? Sim, Profis, com 2 Fs. Pessoal de São Paulo aí tem mais familiaridade com esse tipo de análise. Eu acabo, como eu traço muito, eu acabo não utilizando uma análise específica, né? Então vamos lá, vamos primeiro começar falando do ângulo goníaco. O ângulo goníaco é um ângulo que eu não utilizava na minha prática clínica, começou a fazer parte quando eu comecei a entender um pouquinho mais de ortopedia funcional dos maxilares, quando eu comecei a estudar a deflexão mandibular e